Sadashiva-samarambam Shankaracharya-madhyamam Asmadacharya-paryantam Vande Guru Paramparam. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Os sábios dizem que o poder da consciência, chamado Maya, está oculto por suas próprias qualidades. Quais são as qualidades de Maya? Quem é que sabe me dizer as qualidades de Maya? Hein, Tânia? Você que já se tornou uma estudante avançada. Não sei se é isso. Rajas, tamas e como é que se chama? Sattva? Exatamente. Nota 10 para você, Tânia. Ó. Epa. Então, os sábios dizem, né? Aqueles que tiveram o mérito de serem educados pelos Upanishads, eles dizem que o poder da consciência, chamado Maya, está oculto em suas próprias qualidades. Então, Maya é este poder que projeta essas três energias que são os blocos originais de construção do universo. Essas três qualidades são os bloquinhos de construção de todo o universo. A partir desses três blocos, né, os elementos sutis primários se desenvolvem e aí por diante, né? Aí depois todos os coquetéis, né, de constituições, todas elas a partir dessas três qualidades, dessas três forças, essas três energias, né? Os sábios dizem que o poder da consciência, chamado Maya, está oculto em suas próprias energias, em suas próprias qualidades. No momento que ele produz essas qualidades, né, ele se torna oculto. Ele se torna oculto, mas não se torna oculto. Mas aparentemente se torna oculto. Porque quando a gente começa a falar de Maya, aí imediatamente a gente diz, ok, eu compreendi a lógica, mas agora eu quero que você me introduza ao Mr. Maya, né? Eu vou fazer uma recepção, né? Convidar todas as pessoas altamente espiritualizadas, e eu quero que você convide também o poderoso Maya. Eu quero conhecer o poderoso Maya, eu quero, né, shake hands com o poderoso Maya, né? Dar um aperto de mão, né? Então a gente, não, o Maya é foda, né? É o criador, é a energia, são as três energias, né? Ele, até o Lord Ishvara depende de Maya, né? Mas você não pode vê-lo, você não pode tocá-lo, você não pode ouvi-lo, você não pode senti-lo, né? Então, a impressão que nós temos é que Maya está oculto através desta grossificação de energia. É aquele princípio que parece que o leite se tornou queijo e o leite já não pode ser percebido, porque existiu uma transformação. Então, Maya, ele se grossifica, ele se transforma para se tornar esse universo físico, material, que nós experimentamos através dos órgãos sensoriais. Os sábios dizem que este Maya, o grande e poderoso, ele está oculto por suas próprias qualidades, seus próprios atributos, né? Suas próprias forças e leis. Alguns desses aspectos de Maya, algumas dessas forças, é a força referente, né? Que provém, que origina a ação, o conhecimento e o desejo, a vontade, né? Então, a ação, né? A ação, naturalmente, se refere a rajas, né? Sattva é o conhecimento e a vontade. E o aspecto material, tamas, né? É a parte física material. Tem um comentário, a criação tamas é apenas sattva, né? Colocada em ação através de rajas por Maya, né? Então, essas três energias, elas são relacionadas, né,
ao aspecto material dessa transformação de Maya no universo, Tamas é o que propicia a materialização física, tal qual nós experimentamos do universo. Essa energia que concede a materialização do universo. Rajas é a energia que concede, que propicia essa projeção. A gente sabe que toda e qualquer criação requer esses três princípios, né? A causa inteligente, né? Então, quando o Mauro ele vai fazer uma pintura nova, alguma coisa, ele precisa de ter a ideia. Vamos ver agora qual vai ser essa próxima criação, né? Então, qual é a minha, o que eu quero realmente criar? Qual é a ideia na minha mente, né? Então, essa causa eficiente, essa causa inteligente, aí ele cria um quadro maravilhoso, lindo, um quadro mais bonito que ele jamais pintou, né? Mas ele fica com uma carência excessiva de rajas e ele não consegue levantar da cama semanas, meses, anos. E ele criou já esse quadro, né? Mas esse quadro não se manifestou porque ele não tem rajas suficientes para levantar da cama e começar o seu trabalho, né? Então, nós precisamos de uma causa eficiente, uma causa energética, e quando ele se levanta, ele diz assim, ok, agora eu tenho a causa eficiente, eu já criei esse quadro, né? Inteligentemente, na minha mente, e eu tenho a energia, mas aí ele fala, putz, está faltando a causa material. Aí ele lembra do Vedanta e fala assim, tudo bem, mas eu conheço Tamas, é uma pessoa muito conhecida, né? E eu vou pegar essa causa material, né? E vou produzir a minha arte, né? Então, toda a criação envolve essas três energias, essas três qualidades, que, ao mesmo tempo, elas propiciam, elas, como se ocultam a causa da criação. A causa da criação, ela é embutida como a causa da criação, mas ela não é percebível, entendeu? E não somente isso, é um tipo de criação aparente. Por quê? Porque Maya permanece intacto. Maya e Ishvara, eles não permanecem dependentes, muito embora sejam a causa e, ao mesmo tempo, o substrato desta manifestação aparente, eles permanecem livres e independentes. Então, não é exatamente como a analogia do leite que se toma queijo e ele não consegue mais manter a sua integridade substancial original. O espaço, ele se torna, qualquer que seja, né, o edifício que a gente construa naquele espaço, sem jamais comprometer a sua integridade, né, a sua substancialidade, a sua natureza como espaço, porque ele vai permear cada tijolinho, cada pedaço de aço, né, daquele, como se chama? Aqueles edifícios super altos no Brasil. Arranha-céus, né? Portanto, os sábios dizem que o poder da consciência, chamado Maya, está oculto devido às suas qualidades, que as qualidades nada mais são do que sobreposições aparentes. A gente tem uma outra expressão que diz assim que o universo é Nirguna Brahman colorido pelas três qualidades. Nós temos Nirguna Brahman, sem nada, aí aparece o seu Maya. Quando o seu Maya, né, eu expliquei para vocês por que tudo isso aconteceu, né? Maya, ele tinha inveja de Brahman, essa é a verdade. Brahman, sendo infinitamente limitado e não querendo a companhia de ninguém, aí ele falou assim, pô, eu vou dar uma lição a esse cara, né? Eu vou entrar na vida dele, né? E eu vou colorir Brahman com as três energias, e não somente isso, eu vou fazer Brahman se sentir o Jiva limitado, né? Então,
ele é colorido pelas três qualidades. Nirguna Brahman, ele aparece colorido pelas três energias, né? Mas as três energias, será que elas ocultam realmente Brahman? Nirguna Brahman? Ocultam se as nossas mentes não estiverem purificadas e refinadas através dos Upanishads. No momento que elas são preparadas, né, através desses ensinamentos, aí o que ocorre? A gente consegue ver a causa, né, substancial, a causa original deste universo absolutamente intacta. A gente pode ver isso do ponto de vista cognitivo, intelectual, e pode até perceber isso do ponto de vista experiencial, porque essa existência nossa, essa consciência nossa, é a mesma existência e a consciência de tudo. E todos nós temos uma certa experiência de nossa existência, né? O Sagadatta Maharaj, ele apresentou, né? Ele sofisticou, refinou uma meditação antiga, né? Que, na verdade, o guru dele passou para ele, que é uma meditação puramente experiencial, cognitiva experiencial, de você ficar experimentando a sua existência. Mas que história é essa? Como é que você vai experimentar a sua existência? Não é possível, né? Até mesmo se a Betânia estiver muito rajásica, ela tem a capacidade de experimentar a sua existência colorida por rádios, não é? Nós temos a capacidade, não somente cognitiva e intelectual, mas até mesmo experiencial, de experienciar, né, o substrato, a causa sem causa de toda essa sobreposição das três qualidades, né? Então, os sábios dizem que este poder ele está oculto por suas próprias qualidades. Alguns desses aspectos é a ação, o conhecimento e o desejo. O desejo faz com que? Faz com que a mente do Jiva se torne extrovertida e comece a buscar esta consciência, que na verdade nós estamos analisando o aspecto ananta da consciência, né, a ilimitação. Os rajas faz com que os indivíduos busquem esse restabelecimento desta natureza ilimitada nos objetos, rajas, vum, né? Tamas paralisa o indivíduo, né? Com inércia, com medo, né? Com depressão, com apatia, né? Não, eu não vou entrar nesse jogo da vida, não, porque né? Requer muito estresse e talento, né? Para realmente vencer o jogo né? Do corre-corre da vida, né? Tem pessoas que dizem, não, eu vou me manter nessa condição sólida, paralisada, tamásica, né? Recebendo a Bolsa Família, né? E tudo bem, mas eu, nessa loucura aí, não. Tomando minha cachaçinha de vez em quando, para ficar ainda mais tamásico, não? E, por outro lado, nós temos a possibilidade, né, de desenvolver sátiva através dessa associação com as escrituras e descobrir, né, reconhecer que a nossa natureza, né, o substrato de tudo, não está realmente oculto, né? Ele está aparentemente oculto. Então, nós temos rajas que projeta a plenitude dos objetos, né? E nós temos tamas que paralisam o indivíduo com medo, né? Desta constante busca pela remoção desse sentimento de inadequação, insuficiência e limitação. Mas, felizmente, nós temos sátiva, né? E somente os esforços pessoais, individuais de cada jiva humano nos permite, né, cultivar e desenvolver sátiva suficiente de tal modo que esse poder revelador possa compreender, né, que o substrato de rajas e tamas é sátiva. E sátiva é infinitamente, né, não limitado. Né?
Então, essas três energias que aparentemente encobrem, elas têm esses três aspectos. Uma oculta, outra projeta, a outra projeta, né? Uma oculta, outra projeta, mas nós temos Sattva que revela, né? Revela a natureza de Mithya como Satya. Né? Nós temos Sattva, essa energia. A energia que revela conhecimento, ação, depressão, desejos e medos. Esses são os efeitos das três energias que aparentemente ocultam Maya e a consciência plena. Né? Os Vedas dizem que a consciência é eterna, perfeita, não dual e onipotente. Uma outra tradução dizia que a consciência suprema é eterna, perfeita, não dual e onipotente. É a mesma frase, né? Uma outra tradução. A consciência suprema. A consciência suprema é eterna. Tá, então é um desdobramento de Ramji, muito provavelmente. Ele talvez não tenha gostado dessa palavra suprema. A consciência suprema significa Ishvara, Maya, o Criador. É suprema com referência ao mundo, os objetos, etc, etc. O Ramji não gosta dessas palavras, tipo supremo, superior, essas coisas. Não é suprema com referência a si mesma, porque não há objetos nela. Não. Ok, isso é irrelevante. Faz o buscador pensar que o ser é algo extraordinário, o que fará o buscador temer que o ser seja além do alcance e o decepcionará quando o ser lhe escapar. Os Vedas dizem que a consciência é eterna, perfeita, não dual e onipotente. Né? Onipotente, ela significa o modo mais sensato de compreender é omnipresente, né? Aquilo é all pervasiva, consciência é o substrato, aquilo que pervade tudo, né? Ela não é omnisciente, porque omnisciente é um aspecto já de Ishvara, mas ela é omnipresente, né? Por quê? Porque ela pervade tudo do mesmo modo que o espaço pervade, né? Mithya, né? Onipotente também é de Ishvara, né? Onipotente é de Ishvara, é o poder, né? Poder do conhecimento, né? O conhecimento é poder, né? A gente já ouviu falar disso, né? O poder de Ishvara é observado na energia, nos corpos e no comportamento de todos os seres. É o movimento do ar, a dureza da pedra, a liquidez da água e o poder do fogo para incinerar. Ele existe, né, esse poder, como o vazio no espaço e na percebilidade dos objetos, as percepções, os órgãos sensoriais. Esse poder de Ishvara está em tudo. Lembra que da minha confissão de ontem, que eu vi o poder de Ishvara, né, muito humildemente, quando eu tirava a onda, que né, percepção é realidade, isso e aquilo. Quando eu vi o poder de Ishvara, entendeu? Construindo os elementos, e aí os órgãos de percepção e configurando, né, essa matrix de Mithya, entendeu? De modo tão inteligente, eu caí de joelho, entendeu? Em total reverência, né? Então, esse poder de Ishvara existe em tudo, como as leis, como as energias, como a inteligência, existe também na percebilidade dos objetos, né? Esse sistema, né? O que é perecibilidade. Oh, obrigado. Mas a percebilidade estava melhor, não estava? Então vamos mudar o verso. Então, eu peguei uma outra linha falando de percebilidade. Não sei nem se existe essa palavra em português. Então, não é, mas pode ser percebível, né, através dessa interação da mente do Jiva, através dos órgãos sensoriais e os objetos. Tudo isso é Ishvara em ação. Esse Ishvara, esse poder, também é experimentado, ele existe também na perecibilidade, porque Ishvara tem o poder de criar, sustentar e destruir todas as configurações. Assim como uma serpente está latente em um ovo, o mundo está latente na consciência, né?
Quando o mundo desaparece, quando o mundo retorna, né, à sua condição causal, nós observamos como o mundo tivesse sido destruído por Shiva, né? Mas, na verdade, o mundo permanece, né, do mesmo modo como uma serpente, né? Serpente é aquilo que se enrola assim, e de repente, né, se estende. Como uma serpente existe latente em um ovo. O mundo está latente na consciência. O mundo está latente principalmente em Ishvara, em Maya, né? Porque o Maya, ele tanto manifesta como ele recolhe esse universo manifesto em sua condição semente, em sua condição potencial, né? Assim como uma árvore, seus frutos, folhas, etc., e raízes estão latentes na semente. Este mundo permanece na consciência, né? Então, nós podemos resolver o universo em Maya e deixar a consciência fora de toda essa confusão que Maya criou, ou a gente pode resolver o universo na causa sem causa, na causa que não faz nada, que é o substrato de Maya, Ishvara, Jiva e Jagat, né? Aqui o verso está resolvendo tudo na consciência como consciência. Tudo permanece não separado da consciência. Tudo permanece na consciência, mas como a consciência é um sem um segundo, ela é um sem nenhuma parte, tudo permanece como uma mera sobreposição aparente na consciência. Tudo isso devido ao poderoso Maya, aquilo que faz o impossível possível. Um grande ilusionista, né? Quando a consciência eterna e toda pervasiva assume o poder de cognição, ela é chamada de Jiva, né? Ela é chamada de Jiva. Quando a consciência eterna, através desse desdobramento, né, de Maya e Ishvara, ela produz esse objeto senciente, né, com esses órgãos sensoriais e um intelecto capaz de integrar essas percepções, né, esses estímulos que vêm da criação, né? Então, ela cria este Jiva, ela cria o corpo sutil que produz o Jiva. Jiva, ele é a luz da consciência, né, refletida com essa inteligência capaz de saber: eu sou, eu existo, eu experiencio e eu conheço, tá? E aí, onde é que ele para? Eu sou, eu existo, eu experiencio e eu conheço. Aí ele fica preso em conhecer. Mas ele, extrovertidamente, ele permanece preso em conhecer fenômenos objetos. Até que um dia, devido a um desenvolvimento de maturidade, ele desenvolve o interesse de conhecer o substrato de todos os fenômenos de mítias, né? É isso aqui, é o autoconhecimento, é o conhecimento do espírito, né? Da raiz, da base, do coração, da essência de todos os fenômenos, né? Portanto, a consciência, ela se torna o Jiva, né? Como eu dizia, o Maya querendo dar uma lição a Brahma, né? Falou assim: ok, eu vou produzir infinitos reflexos da sua própria existência, consciência, eu vou fazer de modo que eles permaneçam presos, amarrados no labirinto do samsara, extrovertidos, né, em direção aos objetos, experimentando esse sentimento de inadequação, insuficiência e limitação. Primeiro, o corpo sutil se manifesta a partir do corpo causal. O que aconteceu com... Ele foi para o dentista? Primeiro, o corpo sutil se manifesta a partir do corpo causal. Então, as noções de
Servidão. Servidão é prisão, né? Escravo. Escravidão. Você prefere servidão ou escravidão? Eu não gosto das palavras. As boas. Mesma coisa. Servidão é boa também? Boa. Escravo. Escravizão. Primeiro, o corpo sutil se manifesta a partir do corpo causal. A partir desse corpo sutil, o Jiva aparece como esta entidade, né, senciente, que sabe que existe, e imediatamente, inevitavelmente, invariavelmente, ele desenvolve um sentimento de autodefinição que o identifica com as três energias, com os três corpos, né? Então, imediatamente, ele sabe que ele existe e imediatamente, invariavelmente, ele se identifica com o seu aspecto material. Mente, corpo-mente, né? Energias com densidades diversas, né? E quando ele se identifica com essas energias, quando ele se identifica com as cores, né, as sobreposições das energias naquilo que ele fundamentalmente é, aparece no seu intelecto uma noção, um sentimento de limitação e servidão. E, naturalmente, um esforço inconsciente de se libertar desse sentimento de limitação e servidão. Nós vimos que todas as nossas ações são motivadas por esse desejo de remover esse sentimento de servidão, inadequação, limitação, né? De restabelecer a nossa natureza como ilimitação, né? Então, juntamente com a noção de limitação, servidão, inadequação, a noção de liberação aparece. E, finalmente, o universo constituído de muitos mundos também aparece, né? Na verdade, se a gente for reconstruir essa frase, o Jiva é a última peça na criação, né? Segundo a maioria dos nossos textos, o universo ele se desenvolve, né? E o palco no qual o Jiva deve aparecer deve estar já completo, de modo que o Jiva possa aparecer e interagir com esse campo, né? Será que não está falando do corpo macrocósmico sutil, não? Primeiro, o corpo sutil se manifesta a partir do corpo causal, sim. Então, aí a partir do corpo sutil aparece o Jiva, né? E, finalmente, o universo físico-material e os universos sutis, né? Então, esse é um ponto interessante, porque quando nós analisamos que é o corpo causal, ele causa o corpo sutil, e o corpo sutil causa o corpo físico-material, nós de novo entramos naquela noção que não é linear, né? Que o causal causa o sutil causa o físico, né? E depois o físico vai causar o causal, que vai causar o sutil, né? Então, em muitas das nossas escrituras, o universo manifesto ocorre, né? Primeiro, antes do Jiva, não Jivas em geral, mas o Jiva, o Human Jiva, o Jiva humano, o Jiva inteligente, o Jiva capaz de extrair compreensão e determinações e etc, né? Mas aqui a sequência, a sua colocação foi muito boa, Felipe. A servidão e a liberação aparecem e, no final, o universo, que é o palco do qual o Jiva. Por que não faz sentido o Jiva sem o universo? O Jiva sem o campo, entendeu? Porque o Jiva é um objeto dentro do campo, parte integrante desse campo. E o campo é constituído para que ele possa trabalhar suas vássaras, o seu karma, né? E muitos outros mundos, porque o mundo físico-material ele é entrelaçado com os universos, mundos subjetivos sutis. Todos esses mundos, né, que aparecem, essas locas mentais, intelectuais, emocionais, elas são entrelaçadas com o físico, porque elas são, né, subprodutos da interação do intelecto humano com, né, esse campo físico, né? São esses universos constituídos por Punya-papas, né, em diferentes graus. Portanto, toda essa manifestação
é como um conto de fadas apresentado à mente humana pelo grande contador de histórias, o poderoso Maia. Legal, né? Maia, grande ilusionista, né? O grande mágico, né? Ele produz tudo isso, toda essa manifestação é somente como um conto de fadas. Isso significa, isso para nos dar uma ilustração, uma indicação do quanto aparentemente real seja esse universo. Do quanto aparentemente real seja esse universo. Né? É uma realidade que existe, mas ela existe como uma mera aparência. Né? Então, isso a gente não pode jamais perder de perspectiva. Existe, sim, mas como uma mera aparência. Aí, em alguns Upanishads, eles vão dizer como uma aparência é tão bom quanto uma miragem, não serve para nada, em outras palavras. Por que os Upanishads dizem que não serve para nada? Serve, mas não serve. Né? Serve para, né, exaurir, né, o jiva até que ele compreenda que não existe realmente valor no mundo, mas existe somente no ser. O Ananda só existe, né, no ser. Né? Mas ainda assim, o mundo, que é somente uma miragem, jamais irá saciar a sede do jiva, né, serve para o desenvolvimento da compreensão de que uma miragem é uma miragem, ela é tão boa quanto irreal. E que a única satisfação, a única Ananda, só é possível, né, em Satya, né, na consciência, na existência ilimitada que nós somos. Então, as noções de servidão e liberação aparecem, e finalmente o universo constituído de muitos mundos aparece. Portanto, toda essa manifestação é como um conto de fadas apresentado à mente humana. Né? Tudo isso ocorre da perspectiva da mente humana. Né? O jiva humano, entendeu? É o ponto da criação. A criação é motivada para essa inteligência humana, que é a flor mais elevada da criação, entendeu? Porque sem o jiva humano, nada disso existe, entendeu? As leis que operam, as leis kármicas, éticas e psicológicas, elas somente existem do ponto de vista do jiva humano. Os outros são simplesmente criaturas, seres vivos, né, que fazem parte desse cenário sem nenhuma participação deliberada, voluntária. Eles se movem, eles respondem, mas tudo mecanicamente. Mas como o ser, fundamentalmente, é conhecimento, é inteligência, a criação só pode ter sido projetada com o intuito de propiciar o campo no qual a consciência, aparecendo como a consciência refletida, pudesse interagir como que num labirinto, né, até encontrar a saída do samsara, assim dizem as escrituras. Né? O jiva é a chave de tudo isso. Né? E é o jiva que fica propiciando, né, concedendo as vasanas através de nossas ações, para que Shwara, o Lorde, constantemente esteja remodulando o campo dármico, de acordo com o Papa e o Punya macrocósmico. Né? O verso 22, o Adilson deve ter gostado desse. Está falando de era uma vez um belo príncipe, um príncipe, né? Faz de conta disso, faz de conta daquilo, né? Todas essas histórias de fadas contadas, né? Nem contadas, né? Maia não conta, ele revela, ele projeta essas histórias, os contos, né? Então vamos ver o que é esse príncipe aqui. Era uma vez um belo príncipe que nunca nasceu. It sounds good, hein? Quando eu vejo um verso assim, eu fico excitado. Não sei o que está vindo ainda na próxima frase. Era uma vez um belo príncipe que nunca nasceu. Ele vivia feliz em uma cidade
que não existia. Ele saiu da cidade para colher frutos de árvores que cresciam no céu. Quando ele se cansou dessa inatividade, ele vivia feliz em uma cidade que não existia, ele saiu da cidade para colher frutos de árvores que cresciam no céu. Quando ele se cansou dessa inatividade, ele voltou para o seu palácio, que ainda não havia sido construído. E, felizmente, não passou nenhum tempo jogando vários jogos inexistentes. O que a gente vai fazer desse verso, né? Agora, realmente, eu preciso que... Complementa com o verso 28. Não, 28 complementa e não precisa viajar. Esse é um verso que só Ishvara mesmo para elaborá-lo bem. Então, é natural que o jiva humano se encontre numa situação de projeção e ocultamento, né? Ocultação. Então, a gente projeta, a gente vive uma realidade chamada, né, pratibhasika, que é a nossa realidade subjetiva, e esse jiva, ele aparece sem nunca ter nascido, né? Ele pensa que ele nasceu, né? Mas, em realidade, ele nunca nasceu, né? Mas ele aparece. Por quê? Sobreposição. O Jiva Atma, ele se identifica com a sua configuração física, mental, emocional, e ele pensa, eu tenho uma data de nascimento, né? Então, uma realidade absolutamente subjetiva, sobreposta através do intelecto humano. Ele vivia feliz em uma cidade que nem existia, né? Porque nem mesmo o mundo existe realmente, né? E ele estava feliz nessa cidade que nem existia. Ele sai da cidade, né, imaginando que existem punhas celestiais que esperam por ele, né? Ele sai, ele se move nessas locas, ele desfruta de punha, ele esgota esses punhas e volta ao seu mesmo ponto de partida. Quando ele se cansa desta inatividade, por quê? Porque tudo isso é parte de uma realidade subjetiva. As ações, né, são sobreposições. Quando ele se cansa desta inatividade, ele volta para o seu palácio, né, que é a sua real morada, né, a sua real casa. Ele volta para o seu palácio, que nem foi construído, né, porque também, né, o aspecto físico desta morada é uma mera sobreposição. Aquilo que nós chamamos de home, né, de lar, de casa, né, é a nossa natureza invisível, não física material. Ele volta para o seu palácio, que ainda não havia sido construído. E, felizmente, ele não passou nenhum tempo jogando vários jogos inexistentes. Então, essa última piada é que, felizmente, quando ele volta para casa, ele para de fazer o jogo do samsara. Ele para de jogar o tempo todo um jogo que, em realidade, não existe. É tudo uma projeção da mente humana, né? Que o mundo é feito por objetos e os objetos servem o propósito de me completar. Então, esse jogo sobreposto, né, proposto por Maya, também é uma mera projeção, mas, felizmente, esse príncipe, realizando a sua real morada, ele, simplesmente, ele abandona o jogo chamado samsara. Portanto, aqueles que não têm essa discriminação, que somente realmente é possível através de uma maturidade espiritual, que é tremendamente, ou talvez até mesmo somente possível através da associação com essas revelações do Lord Ishvara, somente aqueles com esse mérito espiritual, somente aqueles com discriminação, né, eles abandonam essa condição chamada pratibhasika sati, esse mundo subjetivo de constantes sobreposições, né, sempre
correndo atrás de objetos que fundamentalmente são privados de valor, de felicidade, de ananda, né? Somente aqueles com essa discriminação são capazes de deixar esse jogo, deixar esse conto de fadas, né? Projetado pelo grande e poderoso Maya. Portanto, agora, este poder do poderoso Maya será descrito em mais detalhes. Só não sei se esse nome conto de fadas é tão apropriado, porque como está escrito ali no verso anterior, é a escravidão, é a servidão, né? O conto de fadas parece trazer só coisas que nos trazem ananda. Sim, mas o conto de fada é uma representação da subjetividade humana que, diante da impossibilidade de experimentar ananda, ela tende a experimentar uma ananda inferior, que é chamada de priya. Priya é a imaginação do prazer, entendeu? Então, a natureza humana é aquela de projetar valor nos objetos, na impossibilidade de haver sempre aquilo que ele quer, que ela quer, ele desenvolve essa capacidade de La La Land, de sonhar, entendeu? De desfrutar de um prazer imaginário, e é isso que constitui o Pratibhasika do Jiva. É um modo muito comum do Jiva dele extrair esse ananta inferior chamado Priya. Vocês lembram do Priya Moda e Pramoda? Uhum. Priya é quando nós queremos uma coisa porque nós sabemos que aquela coisa nos dá prazer. Então, primeiro a gente começa a pensar e imaginar o quanto bom será, né, o ganho deste objeto de desejo. Então, até mesmo imaginá-lo me dá grande satisfação, grande ananda. Então, esse é o primeiro nível puramente subjetivo, puramente sonhador, que o jiva humano consegue, né, extrair um pouco de ananda. Mas quando ele começa a se mover para obter aquele ganho, ele se torna, né, mais próximo desse ganho, desse sucesso, na expectativa de que as coisas estão se manifestando, estão dando certo. Ele experimenta uma outra forma de ananda, um pouco superior, chamado moda. Moda é uma satisfação, uma plenitude, né, derivada dessa percepção de que eu estou próximo de obter o meu desejo, objeto de desejo, um objeto de ganho, né? Aí, finalmente, quando ele realmente consegue, né, ganhar, obter esse objeto, aí ele experimenta o pramoda, que é o ananda final, o ananda de realmente ter obtido aquele objeto de desejo, que, como sabemos, ele não vem do objeto, mas vem de uma mente livre de priya, moda e pramoda. Mas, ainda assim, uma mente, né, governada por muito priya, ela propicia para o pobre sonhador, né, o pobre delirante, né, um pouquinho de satisfação. A satisfação muito inferior, né, mas, né, você sabe, quando você tem tantos problemas, aí você imagina uma solução, aí pensa assim, não, essa solução vai dar conta da coisa, aí a mente fica pacificada, né? No mundo do business, trabalho, corre muito isso. Essa solução, então não, essa vai solução, então eu vou pegar essa avenida aqui e vai dar tudo certo, né? Aí a mente experimenta uma certa pacificação, né? Mas aí a gente tem que pedalar para implementar aquela possibilidade de resolução, né? Porque até então é um potencial, uma possibilidade. Aí, na medida que a gente implementa, a gente vai chegando mais próximo, vai desenvolvendo sempre mais convicção, confiança e paz, né? Até que a gente tenha sucesso na implementação dessa resolução, aí a gente... Eu sou o cara, né?
é porque a mente ela ficou livre, né, de Priya, Moda e Pramoda, né? Até mesmo o Pramoda, que é aquela satisfação, né, muito embora propicie uma certa uma nanda, né, na mente do indivíduo experiencial, ainda assim ela é muito defeituosa, porque imediatamente, né, o indivíduo fala, e agora? Como eu faço para manter este pramoda? Como eu faço para manter esse estado? Como eu faço para manter essa satisfação, essa nanda, né? Que no momento que a gente chega lá em cima, começa a declinar imediatamente, a declinar. Na medida que ela começa a declinar, essa ananda indireta através dos objetos, né? Que não existe, que não é contido nos objetos, mas acredita-se que seja contido. Na medida que começa a declinar, aí o intelecto, a mente reage como? Apresentando um outro priya. Um outro priya. Não, mas se eu obtiver esse objeto de ganho também, aí sim eu vou ficar, né, sempre, né, sustentando o meu pramoda, né? Aí a gente fica preso nesse ciclo, sem reconhecer que a única fonte de ananda é ananta, é a compreensão da plenitude que nós somos como, não como Betânia, mas como consciência, que brilha no intelecto da Betânia, do mesmo modo que brilha no intelecto do Felipe, etc, etc. Né? O negócio é ficar fora de moda, entendeu? Não ficar seguindo moda nenhuma. Marcela, a gente sente falta de você aqui também, hein? Porque você, as suas piadinhas, são piadas inteligentes e piadas sempre vedânticas, né? Sair de moda. Eu vou até umas 11h30, mais ou menos. Ok, diferente do real e do irreal. Onde é que a gente está aqui? As descrições de Maya em nível mais detalhado. O verso 29. Diferente do real, Maya é diferente do real e diferente do irreal. Então, vamos lembrar de uma coisa. O que é uma coisa real? É uma coisa que existe, né? E que é sempre presente sem jamais se modificar. Mas quando a gente tenta criar algumas metáforas e analogias, a gente pega alguns fenômenos de mítias, e muito embora sejam fenômenos aparentes, a gente pode defini-los como reais, né? Por quê? Porque eles são em conformidade com os fatos, né? Então a gente diz que a asa da borboleta é real. A asa da borboleta é real? Sim, é real. Né? Por quê? Porque toda borboleta tem asa. Aí chega uma outra pessoa e diz, mas o chifre da borboleta também é real. Aí Felipe vai dizer, o chifre da borboleta não é real. Por quê? Porque ele não é experienciado, ele não existe, né? Então, a asa da borboleta é real porque ela existe, a gente experiencia a asa da borboleta, mas o chifre da borboleta, ele não existe. E ele não existe porque Maheshwara ainda não o criaram, talvez no futuro próximo, né? As modificações genéticas, né? Ninguém sabe. Mas não existe. Então, esse é um exemplo de irrealidade. Irrealidade é uma coisa que não existe dentro das constituições do poderoso Maya. Né? Mas existe uma outra forma de realidade, que é uma realidade que, embora experienciada por todos os jivas, é uma mera aparência. Então, esta condição
de irrealidade experienciável é o que nós chamamos de mithya. Existe, é experienciável pelo Jiva, mas somente como uma sobreposição, como uma aparência, né? Então, é diferente dos seus efeitos quanto do seu substrato. Então, Maya, ele não é. Ele é diferente do substrato da consciência e ele é diferente das energias que ele projeta e todas as constituições das energias. Ele é tanto diferente dos efeitos quanto do substrato. Maya é a causa, né? O substrato de Maya é Nirguna Brahman, consciência, né? Maya é diferente do seu substrato, né? E ele é diferente dos seus efeitos. As propriedades de um pote pertencem ao poder do oleiro. As propriedades do pote pertencem ao poder do oleiro, não ao barro. Então, é o oleiro que vai introduzir propriedades ao nome e à forma configurada pelo oleiro. O que isso significa? Se o oleiro vai fazer um copo, esse copo serve para conter, né, e nos servir líquidos, né? Se ele fizer um outro tipo de ornamento, a propriedade daquela configuração vai ser outra, a qualidade, a função, o propósito, né? A propriedade. Então, o oleiro é diferente. As propriedades de um pote pertencem ao poder do oleiro. Eles não pertencem ao poder da argila. As propriedades da argila é argila, né? Aquela propriedade física, material, que nós sabemos que, dependendo das suas constituições, ela é mais propícia para isso, mais propícia para tijolo, né? Existe argila em todas as partes do planeta. Na verdade, não existe argila em todas as partes do planeta. Existe, entendeu? O elemento terra, mas aqui e ali a gente encontra argilas, e aqui e ali a gente encontra argilas mais propícias para determinadas modulações, né? Então, a argila tem as suas propriedades inerentes à substancialidade dela, mas as propriedades, tal qual do pote, do copo, elas pertencem ao oleiro. O oleiro, né, é que dá essa propriedade através da intenção dele. Eu vou criar uma constituição, uma configuração que ninguém jamais criou, né? Então, uma pessoa artística, se ela quiser realmente um desafio, ela pode pensar assim: eu vou criar uma substância, um produto de argila que jamais foi criado, né? É um cara que realmente quer ser, né, único, né? Então, não, eu vou criar, entendeu? Vou criar um prato que ninguém jamais criou, né? Como é que é um prato? Você, não, ele não vai ser horizontal, ele vai ser vertical, né? Então, o cara pode tentar, né? Naturalmente, a gente não pode reinventar a roda, né? Mas tem pessoas que, de repente... Então, o oleiro, ele vai, né, criar um objeto de argila segundo a sua intenção, né? A sua causa, né? A sua causa. As propriedades desse pote pertencem ao oleiro, não ao barro. O oleiro não é o pote. E nem os poderes que usa para transformar o barro no pote. O oleiro é essa causa eficiente, essa causa inteligente. Ele não é o barro, não é tamas, ele não é rajas, ele não é a energia necessária para transformar o barro no pote de barro, né? Ele utiliza desses poderes para transformar o barro, mas ele não é esses poderes. Ele é a causa inteligente. Ele faz uso desses poderes, né? As três energias. Sattva fazendo uso de rajas e tamas. Ele faz uso desses poderes. O barro sofre uma mudança, mas o poder sem forma que cria esse pote, que é uma modificação, não muda. As três energias não mudam. A substância, né, primária, elas não mudam, né? Mas essa mudança
essa mudança de configuração das três energias vai criar um novo nome, uma nova forma. O barro sofre uma mudança, as três energias permanecem intactas. Por isso que, às vezes, você ouve os Yanis dizer assim, ah, o que é isso, cara? Você está todo apegado a esse objetinho aí. Três energias. É tudo. Somente são as três energias, os 5 elementos. O Nisargadatta Maharaj jogava essas de vez em quando. Tudo não passa das três energias e 5 elementos. Ele não elaborava, mas ele dizia isso. Porque o nosso mundo físico-material sempre se resolve nos 5 elementos e as três energias. O barro sofre uma mudança, mas as três energias, esse poder que não é visível, ele não é uma forma, ele não é tangível, né? Ele é extremamente sutil, porque essas três energias são os blocos de construção do universo produzido por Maya. Então, é extremamente sutil. Esse poder sem forma que cria o pote, ele não muda. Esse poder está além da ideia do pote. Então, esse poder está até mesmo além da ideia do pote, porque esse poder naturalmente se resolve na consciência como consciência. Maya, ele não é parte integrante de Brahman, mas ainda assim ele é resolvido em Brahman, porque todo e qualquer fenômeno aparente existe dentro do âmbito de Brahman. Nada existe livre e independente de Brahman. Todas as projeções existem dentro do âmbito da tela. Não existe projeção sem uma tela. Não existe nada nesse universo que não seja resolvível ou resolvido na consciência e na existência, que concede a existência de todos esses fenômenos, né? Então, o barro sofre uma mudança, mas esse poder chamado Maya não muda. Este poder está até mesmo além da ideia de Ishvara, né? A ideia aí, no caso, é Sattva. Ele está além da ideia do pote. Ishvara é a causa inteligente, é pura Sattva, né? O conhecimento, né? Que permite, né? A Ishvara mesmo, né? Através da manipulação das outras duas energias, constituir o universo. Então, esse poder Maya está até mesmo além da causa inteligente do universo. Está além da causa energética Rajas, que molda o barro, que molda o objeto a partir do barro. Antes de o pote ser criado, o potencial do pote existe na argila. Antes mesmo dele ser criado, ele existe na argila. Antes do universo ser projetado por Maya, o universo existe aonde? A gente pode dizer que ele existe em Maya, como o corpo macrocósmico, né, do universo, recolhido em sua condição causal, ou a gente pode dizer que tudo se recolhe na consciência. Tecnicamente, é mais correto dizer que o universo se recolhe em sua condição macrocósmica causal, Maya, né? Antes do pote ser criado, o potencial do pote já existe na mente de Ishvara, né? Na mente, no conhecimento de tudo, todos os universos anteriores, futuros, de todos os universos existentes. Com a ideia na cabeça e a energia nas mãos, o oleiro transforma o barro em um pote. Antes do pote ser criado, o potencial do pote existe, né? Aonde? Na mente de Ishvara, né? Na causa inteligente do pote, na intenção do oleiro, né? Ele tem o desejo de criar, e esse pote ele já existe potencialmente na argila, né? Do mesmo modo que o universo existe na mente de Ishvara, né? A causa eficiente é a causa inteligente. Antes do pote ser criado, o potencial do pote existe na argila. Com a ideia na cabeça e a energia nas mãos, Rajas, o oleiro transforma o barro em pote. Aquele que é sem discriminação,
sem discernimento, confunde a causa, que é Sattva, que é Ishvara. Aquele que é sem discriminação, confunde a causa, que é Maya Ishvara, que neste caso, nesta analogia, é o oleiro. Ele colocou lá oleiro Ishvara, está escrito oleiro Ishvara. Aquele que é sem discriminação, aquele que sobrepôs fenômeno em suas causas, em sua causa, ele confunde o fenômeno, né, com a sua causa. Ele confunde o oleiro. Onde é que está o Ishvara? Confunde a Causa. oleiro. A causa, que é o oleiro Ishvara, né, o Criador, ele consome a causa com os efeitos, que é o universo manifesto, né? Então, o que isso significa dizer? É que o Jiva, devido a essa dominância de rajas e tamas, ele perde a habilidade de ver o substrato desse universo. Em outras palavras, ele perde a capacidade intelectual de compreender ou de ver através dos olhos da sabedoria espiritual, de ver Ishvara como a causa do universo manifesto. O que ele vê? Ele vê a materialidade do universo e ele se torna um indivíduo materialista, desinteressado pelo espírito da matéria, que é Ishvara, que se resolve em Brahman, né? Mas se manifesta como Ishvara, o Lorde, a causa eficiente, aquele que nos concede os nossos Prarabdha karmas, que nos concede esse palco, né, no qual nós podemos processar os nossos karmas. Aquele que é sem discriminação e discernimento confunde a causa, né, o universo, o Lorde Ishvara, o oleiro Ishvara, com o efeito, os objetos que constituem o mundo. Antes de ser transformado, o barro não pode ser chamado de pote. Antes de Ishvara transformar, né, as três energias, os blocos, né, de fundação do universo, né, antes de transformar no universo manifesto, né, material, físico, material, né, a gente não consegue ver, antes dele transformar, a gente não consegue ver o universo. Uma vez transformado, a gente vê o universo. E quando a gente vê o universo, a gente, infelizmente, a gente deixa de ver a causa eficiente, a causa inteligente, né? Essa ordem, né, inteligente, chamada, referida como Ishvara. Antes de ser transformado, o barro não pode ser chamado de pote, né? Ele é chamado de quê? Ele é chamado de Maya Ishvara, antes dele ser aparentemente transformado como Jagata, né? Mas ele se torna um pote quando adquire espessura, né, espaço interno e aspecto arredondado, né? No caso do pote, ele vai desenvolver espessura de parede e, né, as outras características que definem um pote, né? O pote não é diferente do barro, pois não tem uma existência livre e independente do barro, né? O pote, ele não é diferente, mas ele não é igual ao barro. De qual modo o pote é diferente? De qual modo o pote é igual ao barro? Fundamentalmente, o pote é o barro, porque o pote pode ser resolvido no barro, até mesmo fisicamente. A gente quebra o pote e a gente tem a argila de volta, né? Então, o pote é a argila, mas a gente não pode dizer que a argila é o pote. A argila é a natureza substancial do pote, né? O pote não é diferente da argila, pois não tem uma independência, uma existência livre e independente da mesma, da argila, né? Mas também não é idêntico ao barro. Ele não é livre e independente, mas não é idêntico ao barro. Por quê?
Ele ganha nomes. Porque Forma. ele é um produto de Maya. O pote não existe substancialmente, ele só existe como um nome e uma forma. Ele só existe como um nome e uma forma, e a propriedade de pote que foi concedida pelo oleiro Ishwara, Maya, né? Ele é potice, né? É. Potice, né? A característica, a propriedade de potizar, né? Potizar. Ou potar. Potear. Porque não pode ser observado no barro antes de oleiro. Olha que legal essa outra análise aqui. O pote não é diferente do barro, pois não tem existência fora do barro. A sua existência depende do barro. O barro concede existência ao pote, né? As três energias concedem existência às constituições de todos nós, de todos os objetos de Mitya, né? Então, não existe existência fora do barro, mas também o pote não é idêntico ao barro, porque não pode ser observado no barro antes de o oleiro o moldar. Então, nós somos um subproduto, nós somos uma derivação do oleiro, de rajas e de tamas, em outras palavras, de sattva, rajas e tamas. A causa inteligente, eficiente, aí a causa energética e a causa material, né? Aí o oleiro vai e molda o universo, com todos os jivas. Portanto, o pote é indescritível, tal como o poder que o criou. Esse pote, esse universo é difícil de ser compreendido. Ele é tão misterioso quanto o poder que o criou. É difícil, é além da compreensão humana. As escrituras procuram nos ajudar a compreender que essa existência é uma mera aparência e que a única realidade é a nossa consciência que ilumina e revela este mundo físico-material percebido através dos nossos órgãos sensoriais. Mas compreender realmente a natureza Mitya e as motivações e os mecanismos, né, que o criam, né? A gente sabe que o Maya que tem que pagar o pato por tudo isso, né? Mas a gente não consegue compreender exatamente de onde aparece esse Maya e quais são as motivações da origem desta sobreposição, né, na luz da consciência. Porque sem esse universo, essa luz da consciência, né, ela permanece autoluminosa, desfrutando da sua plenitude, sem nenhum sentimento de limitação. Mas aí, quando essas três energias começam a configurar names, cores e formas, essa mesma existência, ela é estilhaçada em números, né? Infinitos números de consciências refletidas. E essa consciência plena, né, autoluminosa, infinitamente não limitada, se sente limitada. Então, de novo, por que de tudo isso? As escrituras dizem, é além da compreensão do intelecto humano. O pote não é diferente do barro, pois não tem existência fora do barro, mas também não é idêntico ao barro, porque não pode ser observado no barro antes de Ishwara, o grande oleiro, né, extrair o pote do barro. Portanto, o pote é algo indescritível, tal qual o poder que o cria, Maya Ishwara. Você não pode descrever nada. Você não pode descrever nada no mundo com certeza absoluta, porque quando a gente começa a analisar fenômenos, né, a gente começa a observar que as coisas não são realmente como elas parecem. Existe sempre uma sequência de causa e efeito, 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 que não nos permite compreender realmente as coisas como elas são. Você não pode descrever nada no mundo com certeza absoluta, porque esse mundo
é não somente uma aparência, como uma aparência em constante modificação, seguindo a lei da causalidade, de transformação constante de fenômenos, né, que vão modificando as energias. Existe, sim, como um nome e uma forma, mas não como uma realidade absoluta. Essa realidade absoluta, essa realidade de tudo. A realidade de tudo, o corpo, a mente, o mundo, é a realidade que a consciência traz a esse tudo, nada mais. A realidade do tudo, né? O corpo, a mente, o mundo, é a realidade que a consciência traz a esse tudo, nada mais. Essa frase ficou meio confusa. O Alex está aí. Alex, você que fez essa tradução, vê se você decifra um pouco melhor o fechamento desse verso. Oi, Arlindo, bom dia, tudo bem? Uhum. É a realidade que a consciência traz a esse tudo, nada mais. Esse tudo, A na realidade. verdade, a realidade de tudo. O corpo, a mente, o mundo, é a realidade que a consciência traz a esse tudo, nada mais. A realidade disso é irreal, Não. né? Ela é aparentemente real apenas. Então, o que essa frase está querendo dizer é que a única realidade é o substrato, né? É o substrato de todo o universo manifesto, né? O universo físico, material, como o corpo do Jiva, a mente do Jiva e Jagat. A única realidade é o substrato de Ishvara, Jiva e Jagat, que é concedido pela consciência, na consciência, né? Então é isso aí. Obrigado, Alex. Professor, a gente poderia dizer talvez uma frase a mais nessa analogia com o pote? Perguntar assim, o pote existe? Né? E aí você fala assim, a matéria-prima do pote é o barro. Se o barro não existir, o pote existe? E aí você fala assim, como que o pote vai existir sem o barro, né? Sim. Então, o pote existe ou não existe? Ou é o barro que existe? Né? Exatamente. Então, isso é o que a gente chama de a natureza de alguma coisa, né? A natureza do pote de argila é argila. Né? Se tira a argila, a matéria-prima? Você subtrai o pote da argila, a argila permanece livre, independente e intacta. Mas se você subtrair a argila do pote, né, o pote desaparece. Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord.